Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Giovana, da Escola Adolfina de Fentera. E eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho de matemática na Adolfina. Quando eu fui convidada para esse trabalho, eu achei que eu não daria conta, que eu ia preferir ficar na sala de aula, porque tinha a minha sala, os meus alunos e assim que eu me sentia. Mas o projeto de matemática que eu fui convidada a trabalhar tem muitos apoios, sempre teve. Então começou com a direção, né? A coordenadora Leia, a coordenadora Joyce, e depois as professoras Tânia e Vanusa, que sempre eu fui consultando. E cada professora de turma também, porque quando eu tenho alguma dúvida se sabem ou não sabem, trabalharam ou não. E eu tenho orgulho de dividir com as professoras o que os seus alunos fazem também. E aí tu pensa, projeto de matemática, só jogos, muitos jogos, muitos jogos. A gente construiu, as professoras de matemática da escola, que são, eu digo assim, as que são formadas em matemática, né, porque a minha formação é pedagogia, elas têm a Semana da Matemática na Adolfina e ali elas constroem jogos e trazem os alunos maiores para jogar com os menores. Então, nesse processo que os nossos alunos vão aprendendo com os seus colegas. E no pátio da escola também, eu conto sempre com a ajuda da Isa, ou a Prof. Tânia também gosta de desce para o pátio, nas mesas, coloca jogos e desafios. Na porta da sala da Prof. Tânia também tem um quadro branco assim, com alguns desafios, né, da matemática. É que a matemática é tudo, né? Acho que é um dos primeiros trabalhos que a gente faz, que eu gosto de fazer no começo do ano, é mostrar para os alunos que a matemática está em tudo na escola. Ela está no ar que a gente respira desde a hora que eu levanto da minha cama. Então eu vou lá e converso com as gurias da direção, que é onde eu divido mais o trabalho, e às vezes eu me sinto um pouco sem ideias e, nossa, daí se abre um leque de opções, né, quando a gente conversa com alguém. Então, assim, eu vou dizer para vocês que a melhor maneira de aprender é conversar, né. Eu vou falar um pouquinho de como é o trabalho com os menores e com os maiores. Os pequenos, primeiro pensa assim, por que eu trabalho de matemática? Com os pequenos? Pois é. Às vezes tem alunos que chegam no segundo, terceiro ano e ainda não sabem contar termo a termo. Contar 1, 2 e realmente valorar o número certo para aquele número, né? O valor certo para aquele número. Então eu uso muito tampinhas. Tem turmas que são muito agitadas, mega agitadas. E quando a gente oferece tampinhas, eles vão criar as tampinhas, com as tampinhas. Eles criam parques, eles criam carros, eles criam aviões, criam tudo. E o que a gente usa na matemática? Bom, a gente seleciona. Quantas tampas tu tem aqui azul? Quantas verdes? Quantas azuis? Né? Ali eles já aprenderam cor, quantidade. E teve um trabalho também que eu fiz com tampinhas há um tempo atrás, que foi muito bacana, que eu me lembro que foi com um terceiro, quarto ano. E depois eu fiz com as outras turmas também, que eu trabalho com turmas desde o F5, né, até o quinto ano. Então, tinha um monte de tampinhas, né, tem uma caixa de tampinhas lá no nosso armário, que agora a gente tem um armário muito bacana na Adolfina para matemática. Naquela caixa enorme a gente despeja no chão, assim, numa linha, e a professora apita. Quando a professora apitar, a turma está dividida em 2 grupos. Então, o grupo A e o grupo B ficam no seu grupo. Eles têm que buscar tampinhas lá no centro somente de uma cor, né? Por exemplo, a cor vermelha. Então, eles vão ter que pegar uma a uma. Então, eles vão lá, pegam a tampinha, colocam no seu grupo. Pegam a tampinha e colocam no seu grupo. Essa foi a primeira parte. Quando parou, eles tinham que encontrar, né, uma maneira de dividir essas tampinhas
e de contar elas. Um dos grupos fez de contar de 5 em 5 e o outro grupo fez de 10 em 10. Se eles fizeram logo assim, não. Eles precisaram de um estímulo, né? Lembrando dos processos que já tinham, dos trabalhos que já tiveram com a professora. E então eles contaram de 10 em 10 e o outro grupo de 5 em 5 e geralmente dava assim uma diferença, nesse jogo dá uma diferença muito pequena, né? No máximo de 10 ou 20, é muito bacana. Também eu fiz um outro dia com uma turma de 4º ano e eles fizeram com todas as cores. Então, o que eles fizeram? Começaram a carregar de uma em uma e colocando. E uma pessoa, geralmente um grupo fazia e o outro também fazia igual. Ficava dividindo lá no círculo deles as tampinhas por cores, já para ser mais fácil de contar, porque o processo todo que daria ponto para a equipe. Então, curiosamente, um dos grupos aplicou uma outra técnica que eles já tinham aprendido nas nossas aulas, que foi um gráfico. Então eles colocaram uma linha, colocaram o nome da cor e foram colocando as tampinhas, né? E depois ainda completaram com a linha do gráfico. Foi muito interessante. E assim nós temos vários jogos na nossa escola, jogos feitos pelos alunos, né? Que a professora Tânia e a professora Vanusa pesquisam. E de vez em quando eu tô lá, batendo na porta delas, pedindo uma ajuda também, para complementar o trabalho. E assim tem outros trabalhos, que às vezes são desafiantes para o professor e, pelo jeito, são ótimos para os alunos, porque eles sentem saudade e vontade de encontrar o professor de matemática. Isso é só um pouquinho do projeto de matemática da Dolfina. Obrigada!